A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer de estar falando com vocês é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Meus irmãos, vocês viram pela capa desse vídeo que hoje eu vou falar sobre o pastor, Júnior Trovão. Ele, tudo indica que ele será candidato, a deputado federal pelo PTB, E eu realmente, irmãos, eu vou dizer, algo que eu não fiquei contente de maneira nenhuma, com essa decisão do pastor Júnior Trovão. Fiquei triste. Pastor Júnior Trovão é um homem de Deus, um homem que Deus tirou ele, do tráfico. Deus fez uma obra maravilhosa na vida do pastor Júnior Trovão, É um pregador da palavra de Deus, é um dos pregadores que procura pregar a palavra de Deus como ela é. É um profeta de Deus, que Deus levantou. Mas aí, irmãos, eu faço a pergunta: será que Deus chamou o pastor Júnior Trovão para ser deputado? Será que essa é a vontade de Deus para o pastor Júnior Trovão? Será que Deus está nesse negócio? Irmãos, você pode dizer assim, irmã Regina, Davi foi rei, sim. Davi, ele foi rei, mas Davi não foi sacerdote. Irmão, Davi não foi sacerdote. Mas Samuel, irmã Regina, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Eu sei, irmão. Mas eu acredito que quando Samuel, ele foi ser sacerdote, Samuel foi juiz daquele tempo, daquele povo, existia corrupção, sim. A Bíblia vai nos dizer que os próprios filhos de Samuel se corromperam. Os próprios filhos de Samuel se corromperam. Os filhos, do sacerdote Eli também se corromperam. Eram todos corrompidos. Tinha corrupção. Mas não tinha, irmãos, tanta corrupção como tem hoje. Hoje, irmão, a política de hoje é toma lá e dá cá, Tem muitas pessoas que eles querem, sim, irmão, ser deputado estadual, federal, querem. Mas a grande realidade, irmão, o primeiro objetivo deles não é defender o povo. O primeiro objetivo deles é dinheiro. Agora a Bíblia vai nos dizer aqui, no livro de 2 Crônicas, 26, e o verso 16, vai dizer assim, o título diz, Uzias é atacado de lepra. Quem era? Uzias era um rei. O 16 diz assim, mas havendo-se já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corrompeu, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Por quê, irmão? Porque naquela época, irmão, era somente os sacerdotes que podiam entrar no templo, sabe, irmãos, e queimar incenso. Mas Deus, ele tinha engrandecido o rei Uzias. Deus tinha fortificado o exército do rei Uzias. O rei Uzias tinha armas
que nenhum dos outros exércitos de outros reinos tinha, e Uzias tinha. Uzias se transformou um rei temido e famoso, porque o Senhor o fez assim. Mas chegou um dia que o rei Uzias colocou no seu coração que ele poderia fazer o que ele quisesse, de tão grande que ele era. E ele achava que Deus ia assinar tudo que ele fizesse. O rei Uzias pensou. E ele pegou incenso e entrou no templo. A Bíblia vai dizer. Ele entrou no templo do Senhor. E foi até o altar e queimou incenso. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aqueles sacerdotes, né, tentaram impedir que o rei Uzias fizesse essa loucura. Mas mesmo os sacerdotes dizendo, rei, não faça isso, porque você não pode, porque você não é sacerdote. Rei, não faça isso, porque a ira de Deus cairá sobre você, rei. Mesmo assim, o rei Uzias foi lá e fez. Sabe o que aconteceu? O rei Uzias não tinha nem acabado de fazer o sacrifício que só o sacerdote podia fazer. A Bíblia diz que saiu lepra. Sabe aonde? Ou, aliás, Deus feriu o rei Uzias com lepra. E o Deus feriu o rei com lepra na testa. Em um lugar que todos poderiam olhar para o rei e falar assim, você está leproso, rei. Irmão. O rei Uzias, por fazer algo que só o sacerdote podia fazer. Porque Deus não chamou Uzias para ser sacerdote. Deus chamou Uzias para ser rei. Mas Uzias achou, como eu já disse, que ele podia fazer tudo. E foi aí, meu irmão, o grande engano do rei Uzias. E quando eles viram que o rei estava leproso, pegaram o rei, tiraram o rei do palácio, colocaram o rei em uma casa fora. Irmão, uma casinha lá fora. E o rei morreu leproso. Né? O rei que era acostumado, né, a ter uma multidão de pessoas perto dele. Agora estava lá Uzias, numa casa separada e sozinho. Estava lá o rei. E ele morreu leproso. Porque ele, irmãos, desobedeceu a Deus. Porque Deus não chamou Uzias para ser sacerdote. Mas o Senhor chamou Uzias para ser rei. E eu fico olhando, irmãos. Tem muitos pastores aí que eu creio que Deus chamou eles para ser pastor. Deus não chamou eles para ser deputado, irmão. Mas estão lá. Pastores que pregavam. E quando pregava, Deus abriu o céu. E por que que Deus abriu o céu quando eles pregavam? Porque eles buscavam. Eles buscavam. Ele buscava a Deus em oração. Eles iam para os montes orar, eles jejuavam. Eles santificavam a sua vida. O que é, irmão, santificar a palavra? O que quer dizer a palavra santificar? A palavra santificar significa separar. Eles eram pessoas separadas. Separadas eles eram. Mas aí se envolveu na política. Já não consegue mais ter uma vida como eles tinham com Deus. Estão na igreja, estão, mas não tem mais aquela vida com Deus, não tem mais aquela intimidade com Deus. Perdeu. E você sabe bem disso, que quando a pessoa começa a se envolver com as coisas deste mundo, irmão, a pessoa começa a se afastar de Deus. Aquilo que era pecado já não é mais. E eu me pergunto, irmã,
Será que o Senhor realmente chamou o pastor Júnior Trovão para ser deputado? Será que realmente Deus chamou? Eu vou te dizer, irmãos, algo com toda sinceridade. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus chamou o pastor Júnior Trovão para ser pregador da palavra, para ser um pregador da última hora, irmão. O pastor Júnior Trovão tem influenciado muitos jovens. Quantos são os jovens que querem ser pregador como Júnior Trovão? Quer ter a coragem que aquele homem tem, quer ter a unção que ele tem. Irmão. Eu sei, irmãos, que o pastor Júnior Trovão, ele é um homem a qual Deus soprou o nome dele na terra dos viventes. Mas como pregador da palavra, esse pastor já foi, irmãos, em vários países. Países que creio eu que jamais vou pisar. E ele pisou. Pastor Júnior Trovão já foi para os Estados Unidos pregar a palavra de Deus muitas vezes. Já foi em tantos lugares, em tantos países, a qual Deus o levou. Deus o tirou do tráfico. E eu sei, irmãos, que eu creio que quando Deus tirou ele do tráfico, Deus tirou ele para ser um pregador da palavra. E não, irmãos, para ser deputado federal. Eu não acredito que Deus o chamou para isso. E eu fico, irmãos, muito triste, né? E eu gostaria, irmãos, de todo o meu coração, sabe, irmão? Que o pastor Júnior Trovão, ele voltasse atrás. Que ele não entrasse, né? Que ele não entrasse, meu irmão, né? Não entrasse nessa política que é tão suja aqui nesse país. Precisamos de homens e mulheres de Deus lá, sim. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, irmão, lá. Mas nós não precisamos, irmãos, de ter pastor lá. Nós não precisamos de ter pregador lá. Nós não precisamos, não, irmão. Deus não precisa disso. Deus chamou, irmãos, os pregadores, pastor, para pastorear a ovelha. Não ficar envolvido com política, irmão. Infelizmente, irmão, se tem uma política, eu acredito deste mundo, de todas as nações, mas a política mais suja é aqui no Brasil. Infelizmente, irmão, muitos cristãos que entram na política, irmão, acabam leproso. Acaba leproso por causa do dinheiro. A humildade acaba, entra a soberba. Aí quando eles entram, chegam nas igrejas, eles querem ser tratados como um Deus. Como um Deus. É muito triste isso, irmão, o que tem acontecido. Principalmente, irmão, no meio dos evangélicos. Hoje o pastor Júnior Trovão, ele tem quase 1 milhão, né, de seguidores no Instagram. Glórias a Deus por isso, irmão. Porque ele tem pregado a palavra de Deus ali no Instagram. Ele tem quase, ou já está com 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. 1 milhão, meu irmão. Bastante. Mas, irmãos, vamos orar, né? O que resta para nós é orar para o pastor Júnior Trovão. Para que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha falar fortemente no coração do pastor Júnior Trovão. Para que ele venha tomar a decisão certa. E que ele venha tomar a decisão, irmãos, de acordo com a vontade do Papai do Céu. Amém?
Amado e querido Deus, eu quero, neste momento, colocar, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, a vida do pastor Júnior Trovão, Pai. A qual uma pessoa, Deus, que o Senhor tirou do tráfico, Pai. Que o Senhor o livrou da morte por muitas vezes. Meu Deus, eu creio que o Senhor chamou o pastor Júnior Trovão para pregar, Senhor, a tua palavra. Mas agora, Deus, ele já está querendo tomar ou entrar por outros caminhos. Deus, eu peço a ti, fala, Senhor, no coração do pastor Júnior Trovão. Meu Deus, faça, Deus, ele entender que o Senhor o chamou, que o Senhor deu vida para ele pregar a tua palavra, meu Deus. E não, meu Deus, se envolver, Pai, meu Deus, com política, Pai. Ó Deus, eu sei, Pai, que nós precisamos de ter pessoas que temem a ti lá, Senhor, lá no Congresso. Meu Deus, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é o escudo das igrejas. Que na realidade, Senhor, quem defende o teu povo sempre foi o Senhor. O Senhor sempre defendeu o povo de Israel, Deus. O Senhor sempre cuidou. E nós somos o Deus, o teu Israel aqui na terra. Então, portanto, Deus, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que cuida de nós. O Senhor tem sido a nossa proteção. Oh, Deus, faça, Senhor, pastor Júnior Trovão, para entender isso, Pai. Que, meu Deus, que eu creio, Pai, que o Senhor, e nós sabemos, Pai, que o Senhor necessita, Pai, de pregadores. Porque, meu Deus, a seara, ela é muito grande, mas são poucos os ceifeiros, Deus. Oh, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar melhor no coração do pastor Júnior Trovão. Amém. Meus irmãos, só nos resta, né, irmãos, é orar. Eu sei, irmãos, que esse vídeo, né, não vai chegar mesmo nas mãos do pastor Júnior Trovão, né? Isso eu sei que não vai, né? Mas, irmãos, eu estou dando a minha opinião, eu não sei qual é a sua, né? Mas eu senti de Deus, irmão, de estar falando, e eu estou falando, amém? Irmãos, não se esqueça, tá, irmãos? Você está contribuindo com o Projeto Dor.